Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta às nossas aulas de programação 1, né? Nossa aula de programação web básica. Nós estávamos falando sobre os elementos básicos do HTML, nós comentamos sobre isso em outras aulas, né? Falamos sobre vários elementos aí que nós temos de programação, né? No caso do HTML, nós vimos todas as tags mais importantes, como por exemplo criar título, parágrafo, imagem, colocar uma imagem, né? Colocar um link, inserir uma tabela, que mais nós vimos? Listas, né? E vários outros elementos. Faltou alguns, né? A gente vai comentar sobre eles hoje nessa aula. A gente não vai se alongar muito nela, mas vocês vão relembrar algumas coisas, a gente vai ver algumas coisas novas e vocês podem aprofundar o conhecimento de vocês a respeito de HTML utilizando então essas tags aí também, né? Utilizando essa aula para poder abrir os seus horizontes aí, porque tem muita coisa para ver, né? Então vamos lá. Vou aproveitar essa aula para poder mostrar alguns outros elementos. Eu vou mostrar aqui no nosso W3 Schools, né? Abrir ele aqui, ó, W3 Schools /HTML, né? Vocês podem acessar aí. Eu vou acessar novamente, né? Para quem tiver alguma dúvida, w3schools.com, né? Vocês vão vir aqui, tem até o Learn HTML aqui logo de cara, né? É o principal foco deles. Então a gente vem aqui, tem tudo isso, né? Tem introdução ao HTML, os elementos básicos, né? Atributos, aí tem parágrafos, fala sobre estilos, que a gente vai falar sobre nas próximas aulas, que é o CSS, a gente vai falar mais separadamente desse assunto. Formatação, aqui tem essa formatação aqui, nós vamos comentar um pouquinho sobre ela aqui rapidamente, que como formatar um texto, né? Formatação de texto. A gente tem algumas coisas especiais que a gente quer colocar no texto, a gente pode colocar, né? A gente viu também questão de comentários, como comentar uma página, nós sabemos que tem que colocar o sinal de menor, uma exclamação, 2 tracinhos. No final coloca 2 tracinhos, sinal de maior. Ali tem um comentário, ou seja, aquilo ali não vai ser renderizado pela página, não vai aparecer lá para as pessoas que pedirem, tá? Então nós vamos ver então algumas coisas a respeito disso. Nós vamos ver sobre wireframe, nós vamos ver sobre elementos de bloco e de linha e esses outros elementos aqui. Tem outras coisas que vocês podem olhar, depois eu vou mostrar para vocês coisas super interessantes que a gente pode trabalhar com HTML também. Isso aí a gente vai ver depois futuramente também, quando a gente estiver trabalhando com JavaScript, a gente pode focar nesses assuntos bem interessantes aí. Ok, então vamos lá, pessoal. Questão da formatação, né? Às vezes a gente está digitando um texto, né? Óbvio, a gente está trabalhando com um texto qualquer. Deixa eu só ver algum negócio rapidão. Tá, deixa eu fechar isso aqui. A gente está trabalhando, vou abrir meu base HTML aqui só para a gente poder fazer algumas coisinhas, né? Alguns exemplos aí práticos. Vou mandar abrir o meu base HTML, não sei se vocês se lembram dele lá, das outras aulas, deve se lembrar. Opa, estou no lugar errado aqui. 2021 mesmo. Tá aqui, exemplos, meu base. Beleza, meu base está aqui. Eu vou salvar como exemplo aula 24/8, vou colocar assim. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou criar essa pasta aqui, né? Criar uma pasta aqui. Exemplo aula. Vou colocar underline para ficar mais fácil, né? 24/08, beleza. Então aqui dentro eu vou salvar ele como index, né? O meu arquivo principal aí, beleza. Tá salvo. Agora vamos lá. Outros elementos HTML, eu vou colocar o título aqui. Ok. Então aqui no corpo da nossa página, vamos supor que eu esteja escrevendo um parágrafo, né? Escrevendo um parágrafo aqui.
Vamos fechar aqui com barra P, né? E aí eu vou escrever, por exemplo, o HTML permite que façamos formatações, quaisquer qualquer formatação de texto que quisermos, né? Por exemplo, aí vai escrevendo alguma coisa aí, né? Aí vamos supor que eu queira destacar, por exemplo, o HTML, né? Eu quero colocar esse texto aqui como itálico ou como negrito, né? Quero colocar ele como negrito, quero colocar ele como destacar ele de alguma forma, ou sublinhar, ou colocar como negrito, ou colocar como itálico. Se eu quiser colocar ele como negrito, por exemplo, eu posso colocar uma tagzinha chamada B. Então eu coloco um B de um lado, barra B do outro. Significa que eu estou colocando ele em negrito. Então se eu salvar aqui, vou executar ele aqui para vocês verem. Exercício, exemplos, né? Tá, programação 2020, só assim, 2021, exemplos. Aqui vou executar. Ó, então aqui o texto HTML tá em negrito. Eu vou aumentar o zoom aqui só para vocês. Opa, aconteceu? Sumiu. Estranho, né? Tá, deixa eu executar novamente. Teoricamente não era para ter sumido, né? Eu cliquei em alguma coisa sem querer. Deixa eu aumentar aqui o zoom, só para vocês enxergarem melhor aí. Então o HTML ficou, né? Ficou em negrito. Posso colocar em itálico negrito? Posso, né? Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, um i. E vou fechar um i aqui. Vamos salvar. Aí vem aqui e salva. Vamos atualizar. Ó, ficou itálico e negrito. Certo, pessoal? Então, vou mostrar aqui o que a gente tem de possibilidades, né? Vocês puderam perceber as utilidades, né? Ó, texto itálico, você vai colocar... esse texto aqui é bold, ou seja, em negrito, né? Bold. Itálico, esse é subscrito, superescrito, ou seja, ele subscrito e sobrescrito, né, no caso, vai ficar abaixo, um pouco acima. Então, isso aqui são as possibilidades que nós temos para formatar os textos. O B para bold, né, que nós vimos, que é para fazer ele ficar em negrito. O strong também, ele fica em negrito, tá? O strong é para dizer que é um texto importante. Aqui é só um texto em negrito normal. Esse aqui é um texto importante. O resultado visual é o mesmo, pessoal, tá? Então, você pode tanto usar B como strong, você vai ter o mesmo resultado visual. No HTML, na verdade, não existia o strong até no HTML5, né? Até as versões mais recentes do HTML, principalmente o 5. Por quê? O HTML5 ele trouxe a questão da semântica HTML, ou seja, coisas com significado, né? Até a versão 4 do HTML, as coisas existiam, mas sem muito significado, né? Não tinha uma aplicação específica para determinados elementos. Então, isso às vezes ocasionava alguns problemas. O strong, por exemplo, ele veio para substituir o B. Eu acredito que no futuro vai substituir, vai tirar o B e vai deixar só o strong. Porque o B, quando a gente coloca uma coisa negrita, a gente quer dizer que é um texto importante. Então, por isso que a gente colocou ele destacado, né? Então, por isso que foi criado o strong, para dizer que é forte, né? Para dizer que é importante. Então, vou usar ele. O I é itálico, né? Texto itálico. O EM é um texto enfatizado. Também é parecido, na verdade, o resultado é parecido com o B também. Vamos ver lá? Ó, eu coloquei aqui, vou tirar o itálico. Então, só para a gente ver as diferenças. Então, aqui, ó, na verdade não vai ter diferença nenhuma, é só para a gente ver que não tem diferença. Então, aqui eu vou salvar aqui, né, óbvio, e vou atualizar. Ok. Eu vou colocar lado a lado aqui, pessoal, para a gente poder tentar ver melhor, né, o funcionamento.
Quando a gente tem dois monitores, é até melhor para trabalhar, né, com HTML. Evidentemente, vocês vão notar isso aí. Quem tiver dois monitores vai estar tranquilo, né? Strong. Então, ó, vamos colocar Strong agora. Beleza. E vou salvar. Olha só, salvei. Vou atualizar. Diferença nenhuma, né? Ou seja, continua do mesmo jeito, absolutamente. O EM, então vamos enfatizar, né? EM. Vamos salvar. Agora vamos atualizar. O EM, ele coloca... Ah, tá, o EM, eu estava falando que era o mesmo negrito, na verdade é o mesmo itálico, tá vendo? Então o EM enfatiza colocando como itálico. Olha só. Se eu colocar o I agora aqui, vou salvar, vou atualizar, ó, então é itálico. Então, só para, né, vocês verem aí que existem algumas coisas que é meio que repetido, né? Por exemplo, o B e o Strong são iguais, o I e o EM são iguais, certo? O texto, o mark é um texto marcado, aquele que tem faz uma linhazinha em cima do texto, como se tivesse sido retirado. O small é um texto pequeno, né? O del é um texto deletado, excluído, né? Então, ou seja, vai aparecer riscado também. Ó, vamos colocar lá o mark, por exemplo, né? Vou colocar aqui formatação como mark. Mark. Barra mark. Beleza? Vamos salvar. Vamos mostrar aqui. Opa. Aqui, vamos atualizar. Ó. Então, marcado, na verdade, marcado ele destaca, né? Faz aquele destaque em amarelo ali. É como se fosse um marcador de texto, né? Na verdade. Exatamente assim. Agora aqui, ó, se eu quiser colocar o delete, agora sim vai ser o riscado, né? Ele vai fazer um risco em cima. Delete. Delete é del. A cabeça tá falhando aqui, é del somente, né? Não é delete. É del. Del. Beleza. Opa, esqueci de salvar. Salvar. Vamos voltar aqui. Ó, então fica como, né, um taxado ali, um riscado em cima, como se tivesse sido excluído ali do texto, tá? Isso aqui é comum, né, em artigo científico, uma coisa que você queira, estiver fazendo uma revisão, quiser remover aquilo sem alterar o padrão visual da página ali, você coloca um del, que ele vai fazer um risco em cima, né, como se tivesse excluído aquela parte do texto. Beleza? Vamos voltar aqui. O small coloca o texto pequeno, né? O ins é um texto inserido depois. Eu não sei se ele coloca alguma coisa no ins. Vou colocar aqui, né, pra gente testar, né? A gente está vendo. O ideal é que vocês tenham essa curiosidade de sempre estar vendo isso, pessoal. Por isso que eu quero mostrar daqui a pouco. Não vai ter como a gente falar sobre todos os elementos, mas aí vocês vão, né, e olhem e testem, né? É o ideal. Vamos atualizar aqui, ó. O ins, ele coloca um sublinhado, né? Sublinhado. Como se tivesse um sublinhado sobre o texto. Tem também o U, que é um sublinhado também. Deixa eu ver aqui se vai estar falando sobre o U. Não está falando, né? O U acho que não tem aqui mais, foi removido. Inserido o sublinhado, é o sub, na verdade, né? Esse é o sub, na verdade, é o subscrito, ou seja, aquele texto que fica embaixo, que vocês viram aqui, esse subscript aqui, o resultado vai ser esse, tá? E o superscript é o sup, vai ficar na parte superior, vai ficar um pouquinho elevado aí, né? Então, isso aqui são textos, são formas de formatação de texto que a gente tem, né, especificamente aqui no HTML, tá? Então, se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre eles, né, testem aí. Mas é o que a gente tem, né, formatações simples de texto são utilizadas. Isso geralmente dentro de um parágrafo, dentro de um texto maior, são utilizados esses elementos de formatação. Elementos de citação, pessoal, né, um block quote, né,
o Q, o ABBR, o address, o sit e o BDO. Então, isso aqui tudo são elementos utilizados para citações, né? Citações para referências bibliográficas, né? Então, isso são essas tags, elas são utilizadas para isso, tá? Então, o block quote mesmo, ele define uma seção, né? E vai ser definida para que como se fosse uma citação. Então, aqui, ó, tem aqui um block quote, o cite, tá vendo? O atributo cite, que está aqui como uma tag, mas na verdade é um atributo, né? Na verdade a tag depois vai ficar em outro lugar, né? Mas aqui é o cite, coloca a citação de onde você tirou esse texto, né? Então block quote e cita aí a citação de onde você tirou e no final fecha o block quote. O resultado disso vai ser isso aqui. Ó, como se, né, coloca um pouquinho para frente, né? Assim como uma citação padrão. A gente pode até mudar essa padrão depois, né? Colocar um padrão brasileiro da BNT, por exemplo, né? Que seria 4 centímetros, e colocaria nos 4 centímetros aqui, a letra um pouquinho menor, né? Então, isso aí depende depois da formatação também, a gente quiser colocar. O padrão do navegador vai ser esse aqui, tá? Colocar um pouquinho para frente e colocando a citação aqui, né? Então, esses elementos são elementos de citação. Vamos voltar aqui. Ó, uma citação curta, a citação curta a gente coloca um Q, tá? Então, é aquelas citações de linha, né? Ou seja, coloca um Qzinho ali, ele vai indicar que é uma citação de linha, ó. Ele não vai ter separação, na verdade ele acaba colocando umas aspas aqui, né? Mas no sentido de ser uma citação, certo? O ABBR é para abreviações, né? Abreviações. Então, se você quiser definir, ó, a abreviação para World Health Organization, né? Ou seja, a Organização Mundial de Saúde, aí coloca WHO e fecha o ABBR, que é a abreviação, né? Então, isso aqui faz com que ele defina que isso aqui é a abreviação. Ele não vai aparecer, mas o título, né, a tag title aqui, vai aparecer quando você parar o mouse em cima, vai aparecer ali que é a World Health Organization. E está definido que isso aqui é uma abreviação, certo? Então, pessoal, são coisas assim, interessantes, né? O address, por exemplo, aqui, ele define o endereço de contato do autor do documento, por exemplo, né? Então, esse aqui só pode ser utilizado para isso, tá? Então, ó, lembre-se sempre de usar as tags de acordo com o seu significado, certo? O HTML5 foca muito nisso, em semântica. Então, se a tag for utilizada para isso, deve ser utilizada somente para isso. Então, a address, por exemplo, essa é para colocar o endereço de informações a respeito do autor daquela página, por exemplo, certo? E o cite, né, que a gente estava falando lá, que a gente coloca um atributo cite lá no quote, no block quote, né? No block quote a gente coloca um atributo cite, vocês viram aqui, ó, a gente coloca o atributo cite e depois a gente vai colocar a citação lá no final também, colocando a citação cite, certo? Então a citação cite vai estar definido lá que é uma citação, né? E vai estar mostrando aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Ó, o cite está aqui embaixo. Está sendo utilizado aqui nesse caso para imagem, né? A imagem está aqui, aí colocou a citação The Screen, né? By Edvard Munch, pintado em 1893. Então, esse aqui é referente a essa imagem, certo? Então, geralmente se utiliza o mesmo nome do atributo alt aqui, para citação, certo? Então, fica vinculado uma coisa a outra, né? Então, BDO, bidirecional override, ou seja, escrita bidirecional, tá? Isso aqui você pode definir também, colocar um texto ao contrário, por exemplo, né? Isso pode ser útil de alguma maneira, de alguma forma. Ó, então aqui, ó, o texto
normal é RTL, é texto normal é da esquerda para a direita, né? Um texto normal é LTR, né? Esquerda, left to right, né? E se você quiser definir do right to left, ou seja, da direita para a esquerda, você pode definir colocando assim, dir, né? BDO, dir. Então esse aqui é o bidirecional override, ou seja, escrita bidirecional. Então aqui ficou ao contrário meu texto, certo? O texto está ao contrário. Isso aqui não tem muita utilidade prática, né? Se vocês quiserem realmente utilizar. Então, pessoal, só para vocês entenderem aí, vou dar como é que está o tempo do vídeo aqui, porque na verdade eu não quero deixar muito extenso, né? Já tem 20 minutos, então eu vou parar por aqui. Eu vou falar depois sobre os elementos de linha e elementos de bloco, que são coisas importantes para vocês entenderem aí, né, a respeito de HTML. Então não perca o próximo vídeo, porque aí sim vai ser coisas um pouco mais importantes. Essas aqui são só informações, né, que existem, que vocês podem utilizar no seu dia a dia aí. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.